Olá pessoal, tudo bem? Corrigindo aqui a atividade online 2. Eu dei uma olhada lá nas notas que vocês tiveram com essa atividade, né? Observando que essas notas, ela não vale, né, como formativa. Ela fazer a atividade é a formativa. Mas eu uso ela para medir o conhecimento, como é que tá, se a maioria foi bem, se a maioria foi mal, tá? E ela vale também lá pro conselho final. Então eu fico observando se tá indo bem, se a pessoa se dedicou para fazer as questões, tá certo? Então vamos lá. E aí, concluindo, né? Muita gente lá no formulário de dúvidas me pediu para resolver essa atividade online. E o conteúdo dela é referente à live de segunda-feira, tá certo? Então vamos lá. Classifique cada sentença a seguir em verdadeira ou falsa. As geratrizes de um cone são congruentes entre si. Eu concordo se a gente estiver falando de um cone reto. No cone reto, olha só, até coloquei o desenho aqui, ó. As geratrizes são iguais, sim. Mas ele não está especificando que é um cone reto, pessoal. Então, ele está falando a geratriz de um cone. Mas que tipo de cone? Porque se ele for oblíquo, ó, fica bem claro que as geratrizes são diferentes, tá certo? Tanto que a secção meridiana dele aqui vai formar um triângulo escaleno, que é um triângulo com todos os lados diferentes, olha só. Todos os lados diferentes. Então, se a questão fosse específica em falar que era somente para o cone reto, tá tudo certo. Mas não, ele falou de um cone. Mas aqui a gente tem que incluir todos os tipos de cone, tá certo? Então, as geratrizes só são congruentes no cone reto. Então, esse item está errado. Letra B. As geratrizes de um cone reto são perpendiculares à base. Olha só o desenho aqui do lado. As geratrizes do cone reto são perpendiculares à base. Quer dizer que essa geratriz aqui vai formar 90 graus com a base? Não, né, gente? O item está errado. Quem forma 90 graus com a base é a altura, tá? Aí sim, ela forma 90 graus, tá certo? Então, o item está errado também. C. As retas que contêm as geratrizes de um cone são concorrentes entre si. O que acontece? Quando você tem as geratrizes, né? De acordo com o que eu expliquei para vocês, saem infinitas geratrizes aqui do cone, né? Da extremidade do círculo até o vértice. E onde elas estão se encontrando? Aqui. Então, sim, elas são concorrentes entre si. E onde que é o ponto de encontro? Lá no vértice. Tranquilo? Então, o item C está correto. E eu já tinha marcado aqui. O item está correto. Letra D. A reta que contém a altura de um cone intercepta a base do cone no seu centro. O item está errado. Esses dois cones que eu coloquei aqui agora, eles não vão configurar essa situação. Mas eu vou desenhar um cone aqui que vai configurar e você vai ver que não vai estar no centro, tá? Olha só. Então, acabei de desenhar essa situação. A reta que contém a altura de um cone intercepta a base do cone no seu centro. Eu acabei de desenhar um cone onde a altura, pessoal, ela é aqui bem na extremidade, tá certo? O centro da minha base tá bem aqui. Então, não é todo cone que a altura vai estar no centro, tá ok? E se você tiver dúvida, verifica a definição de cone, né? Eu tenho que ter o quê? Uma base circular e várias retas saindo da extremidade desse círculo e chegando até um ponto. E esse ponto é o vértice, tá certo? Então, esse cone aqui, ele não é um cone onde a altura está no centro, né? Então, ele é um cone oblíquo. Essa altura, ela pode, no cone oblíquo, essa altura, ela pode estar fora ou em cima da circunferência, tá? Então, no caso desse cone aqui, que já está configurado, olha só, vou apagar aqui para vocês perceberem, que é o que? A altura dele, ela já é externa, ó. Ela já vem aqui fora. Então, no cone oblíquo a gente tem que ter esse cuidado, tá certo? Então, a letra D, mais um item que está errado, tá certo? E por fim, a medida do raio da base de um cone reto pode ser maior que a medida da geratriz.
A medida do raio da base, ele pode ser maior que a geratriz, pessoal? Não, né? Então o item está errado. Então o item está errado. Não é possível você ter um raio, pessoal, menor do que maior do que a geratriz, tá? Olha só aqui, ó. Aqui eu tenho meu raio. Como que ele pode ser maior do que essa geratriz aqui, ó? Não dá, né? Até pela condição de existência do triângulo, tá certo? Então o item está errado também, tá certo? Espero que com esse vídeo tenha sanado as dúvidas de vocês. É isso, até mais, tchau!